Esse daqui é o Spark Mini, que vai funcionar não só como uma caixa de som, mas também como um mini amplificador com mais de 10.000 efeitos, tudo ali customizável para você poder tocar a sua guitarra, o seu baixo, o seu violão. E isso fora o fato dele também servir como uma interface de áudio para você poder gravar isso tudo com muita qualidade. Mas vamos começar aqui do básico. Essa caixinha aqui ela tem 10 watts de potência, além de contar com até 8 horas de bateria, e em termos de speakers aqui a gente vai ter dois tweeters que ficam com uma inclinação de 8 graus, cara, o que é bem interessante para conseguir passar esse efeito ali de som estéreo, além de contar também com radiador passivo na parte de baixo. E se a gente for falar de design aqui, ela vai contar com esse toque bem retrô daqueles amplificadores mais antigos, além de ter aqui, cara, uma carcaça super resistente, que eu não sei dizer para vocês se é de plástico, honestamente, mas você consegue perceber de cara que se cair no chão, meu amigo, você pode ficar tranquilo, porque sim, vai durar. Ela lembra muito aqueles amplificadores da Marshall, né? Também tinha várias outras marcas, mas me faz pensar na Marshall logo de cara. No que diz respeito a conteúdo de caixa, é bem simples, cara. Vem basicamente a própria caixa de som, essa alça aqui separadamente, então você pode tirar aqui ela, se você quiser, por qualquer razão, né? Vai saber. Além também de vir com um cabo carregador USB-C, que vale a pena aqui deixar claro pra você que é o mesmo cabo que vai servir pra você usar como interface de áudio. E é difícil já começar um vídeo aqui apresentando o produto pra vocês, né? Só que eu tinha que configurar ela, né? Antes de passar aqui no vídeo. Eu tenho que testar tudo pra ver se realmente o negócio vale a pena. Então eu meio que não tive escolha, além de precisar dividir aqui a parada em tópicos, porque tem muita coisa pra falar. O negócio realmente tem uma utilidade incrível. Então eu vou começar aqui pelo principal, que é o fato dela ser um amplificador pra treino. Então você que tá aí querendo uma caixinha bem portátil pra conseguir treinar o seu instrumento aí, né? A sua guitarra, o seu violão, o seu baixo, porque também você pode conectar um baixo aqui, não tem problema nenhum. Essa caixa é feita pra esse pessoal que precisa de praticidade e também de qualidade, porque tudo que você tem aqui não é nada muito analógico, sabe? Tem muito do software aqui. Quem tá acostumado a usar pedaleira não passa por isso, né? Agora o pessoal que gosta ali de um som um pouco mais analógico, não é aqui que você vai ter que trabalhar. Você vai ter que realmente procurar um amplificador maior, valvulado, enfim, vai depender das suas necessidades. Agora se liga só no que a gente vai encontrar em termos de entrada. Já na parte de cima aqui vocês conseguem ver a entrada P10 para você poder ligar o seu instrumento. Eu vou ligar ela aqui, cara, para vocês verem como é que funciona essas luzezinhas aqui laterais para os presets. Vocês conseguem ver bem aqui que a gente tem Rhythm, Lead, Solo e Custom. E os presets, como o próprio nome já diz, são feitos para você conseguir ganhar tempo, né? Se você quer um efeitinho ali bem rápido, não quer perder muito tempo configurando dentro do aplicativo, porque sim, isso é perfeitamente possível, na verdade é um produto projetado para isso. E, inclusive aqui o Custom é o melhor que você vai conseguir usar justamente para você conseguir configurar do jeito que você quer. Então se a gente abrir aqui o aplicativo da caixa, vocês conseguem ver que tem vários amplificadores aqui, né? Óbvio que tudo virtual, né, gente? Mas tem vários. Então no caso aqui, como o mais interessante é o Custom, eu já vou jogar direto para lá e você vai ver que aqui, ó, quando você abre o menu, você consegue ver que ele também vai ter os mesmos modos de passagem, ou seja, você pode tanto alterar aqui direto na caixa de som, como também aqui nos botões, ó. Você pode ver que a luz ela vai alterando aqui conforme eu escolho o tipo diferente. Eu, no caso aqui, uso mais o Custom, né? Vai depender muito da música também, não é todas as músicas que você vai usar o mesmo efeito. Quem toca aqui instrumento sabe como é que funciona. Então, quando você acessa aqui as configurações do Custom, você consegue ter acesso a alguns pedais e equalizadores aqui que você pode mexer à vontade. No caso aqui, ele já tá do jeito que eu gosto, mas se eu quiser mudar para alguma coisa também, alguns outros presets, tem aqui outros ritmos, né? Você pode pegar aqui um preset de pop, blues, rock, metal, enfim, tem vários aqui. E uma outra coisa muito interessante é o fato de você também conseguir baixar alguns efeitos de músicas que você já conhece. Então, por exemplo, se você quiser, sei lá, baixar o efeito da guitarra que o Steve Vai usa ali em Tender Surrender, sei lá, exemplo aqui na minha cabeça. A gente pode vir aqui na galeria, você vê que ele vai abrir aqui alguns menus pra você, mas você pode abrir aqui, colocar Steve Vai, Tender Surrender. E como tudo dá certo comigo, eu escolhi uma música que não tem efeito, mas você vai notar bem aqui que tem For the Lord of God, que também é uma música bem famosa aí do nosso querido Vai Vai. Aí é só você baixar o efeito e usar ali pra tocar com a sua guitarra normalmente. Enfim, cara, o lance é que a gama de possibilidades é muito alta. Eu vou deixar um takezinho aí comigo testando algumas paradinhas aqui pra vocês verem.
Mas enfim, pessoal, o objetivo mesmo aqui desse mini amplificador é você conseguir usar um equipamento para praticar, não necessariamente para você tocar ao vivo, né, fazer show. Existe essa possibilidade, mas não é feito para isso. E para prática, meu amigo, aqui você vai encontrar muita coisa também. Se liga só, aqui na parte de trás você vai encontrar com algumas entradas e saídas, né? A primeira delas é a saída de fone de ouvido que tá bem aqui, que também vai ser um line out. Ou seja, se você não quiser usar o Spark como a sua interface de áudio, você pode simplesmente usar aqui o line out e gravar ali o seu instrumento no computador ou na mesa de som de qualquer maneira. Além do mais, a gente vai ter aqui a entrada auxiliar, né, que vocês já conhecem de outras caixas de som, mas ela pode não ser a coisa mais útil do planeta aqui, porque você também vai ter a conexão Bluetooth. Então você pode tanto usar a auxiliar aqui para tocar o seu backing track ali, né, que é a música que toca de fundo para quem tá tocando o instrumento poder tocar a guitarra ali em cima da música, mas você também pode usar o Bluetooth. Então, sei lá, tipo, tem as duas ali, né? Tem opções. E falando em opções, cara, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui no aplicativo que o negócio é completo. Na segunda opção aqui na parte de baixo, você vai ter vários e vários backing tracks, cada um ali num estilo. Então, se você quiser um backtrack de metal, você pode encontrar bem aqui. E toda essa base de dados aqui, cara, é puramente YouTube. Não tem nada de ultra especial. Você pode encontrar a música que você quiser também. Já que a gente falou aqui mais cedo do Steve Vai, né? Você pode vir aqui na barra de pesquisa. Tem algumas outras pesquisas que eu já fiz aqui nos meus testes, né? Então, se a gente colocar For the Love of God backing track, já aparece bem aqui, olha. Você pode ir direto lá na sua música do Steve Vai, que eu não posso botar pra tocar aqui pra não tomar um direito autoral. Vai começar, mas não vou deixar. E aí, cara, olha isso daqui, que maneiro. Você vai ter o tempo da música, você vai ter todos os acordes que vão ser exibidos, porque o próprio aplicativo vai reconhecer. Então, pra você que tá aprendendo, ou simplesmente não conseguiu reconhecer aquele acorde ali, né? Afinal, não é todo mundo tem um ouvido absoluto. Vamos nos respeitar aqui, cada um no seu nível. Eu sou o nível mais baixo, no caso. Mas se você tiver qualquer tipo de dificuldade pra reconhecer uma nota, você vai ter aqui no aplicativo e, mano, isso salva a vida daqueles que não são providos de talentos. No caso, eu. É isso aí. Além do mais, tem uma outra função aqui que é você conseguir fazer uma jam, cara. Você pode adicionar algum vídeo aqui, ele vai reconhecer as notas também, vai conseguir botar um instrumento de fundo ali, então você toca, sei lá, você bota uma música ali de 4 tempos, faz ali as suas notinhas, ele vai fazer um looping daquilo ali, pra você uma base, né, criada naquele tom pra você poder treinar os seus solos, pra você treinar qualquer outro tipo de coisa. Isso é bem legal. Quase não uso, mas admito que é bem legal. Então, voltando aqui pro nosso amplificador, essa saída USB-C que você vai ter aqui não vai ser só para carregar, mas é ela também que vai servir como a parte de interface de áudio. Para vocês que não estão acostumados com esse termo, o que isso quer dizer? Senta que lá vem história. Basicamente, você pode ligar esse amplificador direto no seu computador e você vai gravar esses efeitos ali sem precisar de uma microfonação externa. Falei certo? Não sei, nunca saberemos, né? Mas todas as palavras são criadas. Assim, o meu conselho para você, honestamente, é que você não use isso. Olha aí, ó, polêmica. Cara mais polêmico que eu já vi. Isso porque eu defendo que a microfonação, você colocar um microfone aqui na frente do teu amplificador, você vai conseguir captar ali um pouco mais de naturalidade naquele efeito. No computador eu acho que o ganho fica muito alto, enfim, eu acho que não é o ideal não. O ideal mesmo é você usar um microfone que fica bem mais limpo. Só que o lance é que isso vem do analógico, né? A galera não tinha como pegar aqueles amplificadores gigantes valvulados e ligar direto no computador. Isso aí são praticidades do século XXI. Então sim, é uma parada meio do analógico que você traz aqui pro software, que não vai fazer diferença nenhuma, mas os antiquados às vezes têm razão, né? Então bota o microfone aqui que fica melhor pra você gravar. Confia. Vai! Agora, se o seu objetivo não é usar simplesmente para você poder treinar a sua guitarra ou seu instrumento qualquer, mas você quer também ou apenas, porque sim, tem galera que gosta de uma caixinha nesse estilo aqui, mas você só quer ouvir música. E é aí que tá, meu neném, é perfeitamente possível. Só alegria. A conexão vai ser Bluetooth como de qualquer outra caixa de som que eu já testei nesse canal aqui, ou pelo menos a grande maioria delas, né? E outra coisa muito importante é que se você não largou o seu like nesse vídeo aqui até agora, tá esperando o quê, papai? Vamos agilizar essa situação aí, pô. Não custa nada, é uma parada de graça pra você ajudar no engajamento, inclusive se deixar um comentário é melhor ainda, hein? Vou lançar um beijo virtual na sua boca, seu danadinho. Mas enfim, voltando pro som, eu vou confessar pra vocês que é bem bacana, mas ela vai contar com um pequeno defeitinho ali, que inclusive eu já vi muito em algumas JBL, mas também em outras caixas aí da China, que é quando a gente vai aumentando esse volume aqui, e só pra deixar claro pra vocês, tá? O volume da música você vai regular por esse aqui do... esse aqui do meio não, esse aqui é guitarra, né? Olha aí, todo mundo comete erros. Mas você vai regular a música por esse daqui, ó. Porque a galera que vai usar pra tocar o seu instrumento também, você tem que conseguir regular ali, né? O quanto que você quer ouvir do seu instrumento e o quanto da música de fundo. Mas pra você ouvir simplesmente música, você vai usar esse aqui de trás, e quando você vai aumentando, cara, esse volume aqui, ele por volta de 70%, 80%, ele vai trabalhar mais nas frequências mais
mais altas. Isso pode perturbar algumas pessoas. Mas nem tudo está perdido, meus jovens. Isso porque aqui dentro do aplicativo você consegue ter acesso, se você clicar aqui na miniatura, a um equalizador do seu som. Então você pode colocar aqui mais grave, ou se você estiver procurando um estilo de rock, ou até mesmo um estilo acústico. Enfim, eu prefiro aqui deixar no standard mesmo, ver o que eles prepararam pra gente, o que eles pensaram pra esse modelo aqui, e tá tudo certo. Até fica melhor pra vocês aqui pra passar um pouco mais de neutralidade na hora dos testes. E falando em teste, eu vou aumentar aqui o volume em 100%, pelo menos aqui na caixa de som. No meu celular eu vou deixar aqui em 50%, a gente vai conferir aqui bem rapidinho a qualidade do som que eu tô explicando pra vocês, né? Afinal de contas, vocês têm que tirar as próprias conclusões. Então vamos lá, testezinho aqui 50%, que é bem alto, e a gente tem um grave também, que é um pouco mais presente ali. Se a gente mudar a música aqui para passar para 70%, olha. Esse daqui, ó, você pode ver no meu celular aqui, que é o limiar onde começa a alterar as frequências. Mais ou menos aqui, ó. Deixa eu mudar aqui mais um pouquinho. Mais ou menos para aqui. Até aqui a gente ainda tem um grave, sabe? Mas, ó, se eu jogar para 100% aqui, vocês conseguem perceber a mudança. Ficou muito agudo, tá vendo? Agora é bem alto. Treme bastante a mesa também. Cara, assim, é um produto extremamente versátil, né? Porque pra quem tá procurando ou quer gastar dinheiro uma só vez, você não precisa ir lá e comprar uma boombox se você é um músico e você tá precisando de um amplificador também. Você pode unir essas duas coisas. Tudo bem que aqui a gente vai estar trabalhando num conceito de portabilidade. Atenção, se você quer potência, tem um outro modelo dele que eu tenho que tá bem aqui atrás, ó. Bem nesse cantinho aqui, vocês conseguem ver que ele tem um modelo maior, que é o Spark 40, se eu não me engano. E ali sim você vai conseguir ganhar um pouco mais de potência, inclusive até mesmo para você poder usar aí para fazer um show, é claro, se você botar ali o microfone para captar o som dele, né? Mas assim, para um músico que quer portabilidade, que quer uma caixa de som decente também, não quer gastar uma fortuna com JBL, uma fortuna com Harman Kardon, enfim, que não vão trazer esse negócio a mais para você, de você conseguir treinar o seu instrumento, essa caixa de som aqui é absolutamente perfeita para você. E agora você deve estar se perguntando, porra, papai, quanto é que custa essa brincadeira aí, né? Joga nos peitos dos seus filhos. Aí vocês vão querer dar na minha cara, né? Porque simplesmente é um produto que não tem no Brasil. Agora, por causa disso não tem solução? É claro que tem uma solução, porra. Eu penso em tudo aqui, é por isso que esse vídeo aqui é patrocinado pelo pessoal da Red Delaware, porra. E pra você ter uma ideia, o preço normal desse amplificador e caixa de som aqui é $229. Só que, no momento da gravação desse vídeo aqui, no fim de semana, ele tá com uma promoção de $209, o que, pra quem mora fora, não faz tanta diferença assim, né? É só uma merrequinha. Agora, pra você que tá no Brasil, porra, com a diferença aí de 20 conto, você compra uma casa, né? $20 hoje no Brasil, deve comprar uma casa. Mas assim, mais importante do que isso é o fato do dólar estar custando 5,15, pelo menos na data, mais uma vez aqui que isso é importante, hein? Na data de gravação desse vídeo aqui, vou até falar pra você aqui, ó, ao vivo. Dia 5 de fevereiro, o dólar está 5,15 e pros quase isso não saiu, vocês viram aqui, né? Quase. Mas pros padrões, olha aí, de variação cambial, esse daqui é um dos menores valores de dólar pra você conseguir comprar qualquer parada nos Estados Unidos. E a Red Delaware tá aí pra isso, meu bebê. Com eles você consegue criar uma conta gratuita em menos de 1 minuto e o link tá bem aqui, é o primeiro link da descrição. Pode correr lá que você não paga nada e já fica lá reservado para quando você quiser começar a fazer suas compras. Além do mais, você vai contar com armazenamento gratuito de até 60 dias. E você pode comprar o que você quiser, não só o Spark Mini, mas você pode comprar produtos da Apple direto de lá, porque eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar bem aqui no card, provando para vocês que a grande maioria dos produtos da Apple ficam mais baratos se você importar eles. Então, além disso, você ainda pode contar com parcelamento de até 12 vezes
deles em todas as suas compras. E se você ainda tiver qualquer dúvida, ainda tem um suporte via WhatsApp, é só você mandar uma mensagem lá pra eles que eles vão com certeza te ajudar com tudo que você tiver. Ah, nunca importei, como é que eu faço? Primeiro, você já pode assistir os vídeos aqui que eu já gravei, tá? Que é muito fácil. Mas se você ainda assim tiver dúvida, você pode chamar esse pessoal que eles vão ser super solícitos. E isso sem falar da compra assistida, ou seja, você pode, cara, tá na dúvida aí, pedir pro pessoal, cara, vocês podem ir lá na loja comprar pra mim, a gente faz uma videochamada aqui, vocês me ajudam? Enfim, é um serviço muito confiável que eu já usei e recomendo bastante aqui pra vocês. Inclusive, ó, se vocês quiserem comprar esse modelo aqui, eu fiz umas contas aqui na minha colinha, se liga só, o preço dele nesse fim de semana tá $209, né? O frete pra esse produto aqui, que já inclui a taxa da Red Delaware, né, que é o serviço deles, vai sair por $57,06. E se vocês já assistiram algum vídeo meu aqui ensinando como comprar dos Estados Unidos, vocês sabem que tem, apesar do estado de Delaware não ter taxa, você tem que pagar a taxa de importação, né, para você trazer esse produto pro Brasil. E essa taxa corresponde a 60% do valor do produto em dólar. E ainda assim, acredite, tem muita coisa que sai com uma economia sensacional, mesmo você pagando tudo que tem para pagar. Então se liga, você pagando o preço do produto, mais o frete, mais os impostos, ele vai sair por $391,46. Isso que dá mais ou menos ali R$2.000 com dólar a 5,15. O que você vai se perguntar é, mas porra, deve ter um monte de outros alto-falantes aí, né, ou amplificadores, caixas de som que tem um preço muito mais interessante. Só que não adianta você comparar, porque por mais que você pegue alguma caixa de som ali um pouco mais barata, daquelas mais pequenininhas, né, um cubo, e olha que eu não tô falando nem de Fender, tá? Vou começar aqui com Pivey, que geralmente é uma marca um pouquinho mais barata, pelo menos era no meu tempinho ali antigamente, né? Ainda assim, um amplificador desses vai estar saindo por entre R$1.400 e R$1.700. Então, cara, aqui você vai ter todos os efeitos customizáveis que você pode imaginar na sua vida, além de ser uma caixa de som, além de ser uma interface de áudio, além de você conseguir usar para praticar, além de você ter bateria, enfim, R$2.000 na boa. Não tem como você comparar com qualquer outro equipamento no mercado, a não ser, é claro, que você esteja procurando alguma coisa mais indicada para você poder fazer um show ou alguma coisa mais pro analógico, tá? Mas se você tá no software, se você usa pedaleira, qual é a diferença que vai fazer para você no fim das contas? Realmente, se tu não vai fazer show, não tem porquê. Quem dera eu tivesse um modelo desse daqui quando eu era adolescente. Ia salvar minha vida em vários aspectos, tá ligado? Porque tudo é caro nesse universo de música. Quem trabalha com isso, quem vive disso, quem pratica isso, sabe que não tem um equipamento barato ou muito barato que seja bom. A gente consegue ter alguma coisa ali, custo-benefício, mas o custo-benefício ainda assim tá lá pra base aquelas guitarras ali atrás, ó. Eu vi o preço no Brasil esses dias, fiquei assustado, cara. Cada uma R$6.000, 5, R$6.000. E não é um equipamento top de linha. Eu acho, isso é loucura demais pra mim. Então assim, um amplificador desse, com isso tudo por R$2.000, sim, vale muito a pena. Enfim, se você curtiu aqui esse vídeo e quiser deixar um like, um comentário pra ajudar no engajamento, fica à vontade. Porra, tá aí, ó. Deixa o dedão aí nesse negócio. Foi o que ela disse. Você também vai estar convidado pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações. Eu estou confuso, será que eu já falei isso? Crianças não usem drogas. Mas enfim, like, comentário, se inscreve, sino de notificações, aquele pacote completo. No mais, eu vou deixando aqui aquele abraço pra você, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Eu tava aqui me perguntando se valia a pena fazer um pós-crédito pra esse vídeo aqui, e na boa, vale. Só pra confirmar pra vocês que eu queria muito um negócio desse aqui quando eu era adolescente. Porque você não tem dinheiro pra muita coisa, né? E você gasta R$2.000 com uma coisa só que vai servir pra várias outras paradas, você já tá meio que economizando nesse sentido, né? Você fala, ah, mas é caro R$2.000. Cara, se você pegar um amplificador, uma pedaleira, tudo que você vai gastar de instrumento, de interface pra você gravar aquilo ali, brother, não faz o menor sentido se você tem um equipamento que faz praticamente tudo, né? Você ter a sua guitarra, o seu cabo P10 e você já é feliz. Você tem ali um mínimo pra você conseguir gravar o que você quiser, e isso realmente me fez muita falta. Então sim, vale a pena, super aqui a indicação. E a importação, pra quem tem medo com a Red Delaware, honestamente, não tem porquê, cara. Pode confiar, é um serviço muito legal. Eu conheço a Juju, que é uma das sócias lá da Red, é uma pessoa fantástica também, e é ela que, por acaso, vai fazer ali a compra assistida com quem optar por esse tipo de serviço. Enfim, super confio, um produto sensacional. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gaguejando aqui é difícil, né? Tô nervoso. Então, mais uma vez, um grande beijo pra você, uma boa semana, até a próxima. Ó o beijinho, ó o beijinho, ó o beijinho! Mua! Seu safadinho!